fazer a torta de palmito. Uma cebola grande picada, azeite, mais ou menos meia xícara de azeite, e você vai fritar a cebola. A cebola já está fritinha, tem algumas douradinhas no meio, você coloca 3 tomates picados, com pele, com semente. Vai deixar aproximadamente 1 minuto. 1 minuto depois, essa é a consistência. O caldinho do tomate começa a deixar um molhinho vermelho. Tá bom, gente? Adicione azeitona, quanto quiser. Lembrando que a azeitona também é calórica, não exagere. Cheiro verde, salsinha, cebolinha, coentro, tudo que gostar. Quanto? Mais ou menos umas 2 colheres de sopa, ou meio maço, se tiver fresquinho. Base pronta, entra o recheio em si. Palmito. Como pode reparar, o palmito está seco. Vai verificar o porquê que ele está seco. Essa aqui é a água do palmito. Nós vamos adicionar amido de milho. 2 colheres. Essa água tem que estar fria, senão ela vai empelotar. Mexe bem, para não ficar nenhum caroço. Esta água do palmito com amido de milho. E esperar engrossar. Tá. O recheio está feito. A consistência ideal é essa aqui, ó. Não é um tijolo, mas também não tem líquido, para não umedecer a massa. Não coloquei sal, por quê? A azeitona é salgada e a água do palmito também é salgada. Então não tem necessidade de colocar mais sal. Deixou esfriar, claro, tampado. Vamos fazer a massa. O que nós vamos usar na massa? Farinha de trigo, sal, margarina ou manteiga e nata. Em algumas regiões não tem nata. Pode substituir por creme de leite sem soro, sem aquela aguinha de dentro. Proporção. A quantidade que você usar de farinha de trigo, a metade de manteiga ou margarina. Aqui eu coloquei meio quilo de farinha, então vai aproximadamente 250 gramas de margarina. Não tem jeito, tem que usar a mão. Você vai fazer isso aqui, sovar de forma delicada, não é socar a massa, é sovar, misturar. Olhando aqui, ela tá bem branquinha por causa da farinha, ela vai ficar bem amarelada por causa da margarina. A textura da massa é quase isso. Um pouquinho de sal. Não exagera que o recheio está salgado. Aproximadamente 2 colheres de sopa de nata ou de creme de leite gelado. Detalhe, deve ser levado em conta, tem que estar gelado. Por quê? Porque essa massa, se você puser tudo quente, a margarina vai perder a consistência original dela e você não vai conseguir dar o ponto da massa de forma correta. Textura correta da massa tá aqui, ó. A massa tá pronta. Vai para um saco plástico limpo,
e vai para a geladeira. Aproximadamente 1 hora na geladeira. Bom, massa geladinha. Tira metade da massa. Tamanho da forma. A minha tem um pouco mais de 1 palmo. Cada um usa a forma que tem. Se fizer muita massa, não se preocupe. É só manter no saquinho e congelar. Montando, olha, a ponta do dedo. Ela é assim seca mesmo, mas não se preocupe. Apertando ela fica. Pega um garfo, fura. Tá bem farinhenta mesmo. Vou pegar o recheio. Com sal. Cobertura. Sobrou o restante da massa. Nós vamos fazer o seguinte. Saco plástico. Põe um pouquinho da massa. Quem não tem pau de macarrão em casa, vai deixar de fazer? Não. Existem vidros de azeite. Você pode usar da mesma forma. Ela vai ficar quebradiça mesmo. Se estiver muito farinhosa, não estiver dando liga, pega uma água gelada, uma colher mais ou menos, e mistura novamente a massa. Com uma faca, bem delicadamente, tá. Terminada a cobertura, de preferência faça alguma coisa mais bonitinha do que esse, assim. Embora aqui a umidade do dia também afeta. Quanto mais seco vai estar o dia, mais ela vai ficar farinhenta. Isso aqui é para fazer a cobertura. Azeite, uma gema de ovo e um pouquinho de café, sem açúcar. Para dar uma coradinha. E é só espalhar pela torta. Forno de médio a quente, já pré-aquecido. Dependendo do seu forno, pode demorar de meia hora a 40 minutos. Mas certamente pelo cheirinho você vai saber que já está começando a ficar pronto. Como a massa é feita com farinha e manteiga ou margarina, também não há necessidade de untar a forma, nem a doce, nem a salgada. Feito isso, forno.